na ribeira do Eufrates assentado. Certo? Então, aqui essa primeira frase, certo? Ela tecnicamente, nós não vamos entrar aqui nessa nomenclatura hoje, mas tecnicamente ela é uma oração subordinada adverbial de lugar, certo? Ah, como assim? O que é tudo isso? Bom, enfim, é uma oração, certo? Que não é uma oração principal, ela está se juntando como se fosse um advérbio, certo? É como se fosse um advérbio, só que ela está na forma de uma oração, tá? Nós vamos ver isso no segundo módulo com mais demora, certo? E com mais detalhes, mas é isso que ela é. Ela funciona como se fosse um advérbio, embora seja uma oração, funciona como se fosse um advérbio para expressar lugar, certo? Um lugar. Então, é o que a gente vê aqui, né? Na ribeira do Eufrates assentado, certo? Então, nós temos aqui esse assentado é um particípio, certo? Que vem do verbo assentar-se, que é sentar, né? Se colocar, se ocupar determinado lugar, certo? Então, esse na, que começa aqui, é a junção da preposição em mais a, certo? Ribeira, que aqui nós temos um nome, um substantivo, do Eufrates, do é de mais o, certo? Preposição de mais artigo o, e Eufrates nós temos um outro substantivo, certo? O rio Eufrates, ribeira é né, ali, o lado do rio, ali, aquele lugar fica adjacente ao rio. Então a frase é assentado na ribeira do Eufrates. Aqui, esse na ribeira do Eufrates está dessa forma porque ele está, vamos dizer, regendo, né, sendo regido pelo verbo assentado. Então quem se assenta em algum lugar. No caso aqui, na ribeira do Eufrates, certo? Então ele é um objeto indireto, regido pela preposição em, né? Assentado na ribeira do Eufrates. Bem, vamos ao segundo verso. Discorrendo me achei pela memória. Então aqui a gente encontra a frase principal, que está sendo modificada adverbialmente, como eu disse, pela primeira frase ali, que era uma oração subordinada adverbial de lugar. Por que é adverbial, né? Está mudando o verbo principal, me achei discorrendo, certo? Então, o que muda um verbo é um advérbio, certo? O que modula, o que dá uma modulação, uma complementação é um advérbio. Então, onde, né? Se nós perguntássemos onde essa pessoa se achou discorrendo, na ribeira do Eufrates assentado. Então, por isso que ela é adverbial. Certo? E ela é subordinada porque ela está subordinada à oração principal, que é me achei discorrendo pela memória. Tá? Então aqui nós temos o sujeito. Qual é o sujeito? Né? Ele está oculto, por assim dizer. Porque, bom, no português nós podemos captar o sujeito pelo verbo, muitas vezes. Então, me achei já indica para nós que o verbo está na primeira pessoa, então é a primeira pessoa. Eu me achei discorrendo pela memória, tá? Então nós temos aqui me achei como verbo, certo? Esse me aqui é para dar uma modulação desse verbo. Então, normalmente o verbo achar nós dizemos eu achei a chave que estava perdida, certo? Mas aqui, quando ele é assim, me achei, quando ele é pronominal, né? Eu me achei, quer dizer eu estou, eu me encontrei. Então, me achei é uma outra forma deste verbo achar, quer dizer encontrar-se, né? Me achei discorrendo, encontrei-me discorrendo, certo? Então aqui discorrendo quer dizer que ele estava, o que ele estava discorrendo só vai aparecer no próximo verso, né? Que é aquele breve bem, aquela glória. Então ele diz que ele está à beira do rio Eufrates, certo? Nesse salmo. E ele está falando do bem, na verdade. Discorrendo aqui é falando, sabe? Mas ele não está cantando, porque depois alguém vai pedir que o salmista cante, mas ele vai dizer que não pode cantar, certo?
pela memória aqui é um complemento adverbial também, certo? Então ele está também modificando esse verbo principal dessa primeira oração aqui, que é me achei discorrendo. O que ele quer dizer é um meio, né? Ele está discorrendo por... Qual é o meio que ele está discorrendo? Como ele está discorrendo? Pela memória, certo? Porque ele não está no lugar onde aconteceram aquele breve bem, aquela glória de que ele vai falar em seguida, certo? Então ele está no exílio. Então é só pela memória que ele pode discorrer sobre aquele bem. Não é porque o bem exista realmente naquele momento na vida dele. Então seguimos aqui. Aquele breve bem, aquela glória, é o objeto direto do verbo discorrendo, certo? Me achei discorrendo. Então discorrendo o quê? Aquele breve bem. Normalmente o verbo discorrer hoje em dia se usa com preposição, discorrendo sobre alguma coisa, né? Discursando. Discorrer aqui significa discursar, certo? Mas aqui ele não usa a preposição, né? Talvez porque na época dele não se usasse ainda, ou talvez por causa da questão da métrica, certo? Mas então, aqui nós temos o objeto direto. Em seguida, o último verso do primeiro quarteto, que em ti, doce Sião, tinha passado. Né? Então, aqui, esse que em ti se refere ao breve bem. Aquele breve bem, aquela glória. Que é a mesma coisa, certo? O breve bem e a glória são a mesma coisa, é só uma outra forma de dizer a mesma coisa. Camões está especificando o que é o bem, era uma glória. Então, e aí ele tem uma oração chamada oração subordinada adjetiva, né? Que tinha passado em ti, doce Sião. Essa é a ordem correta da oração. O que é uma oração adverbial? Desculpa, uma oração subordinada adjetiva, certo? É uma oração também, que não é uma oração principal, que muda um sujeito, né? um nome, um substantivo. É como se fosse um adjetivo, mas está em forma de oração. Então, esse adjetivo que ele tinha passado, ou seja, é aquele breve bem que passou, certo? Que tinha passado, um breve bem passado. Poderia, usando só um adjetivo, se não quisesse escrever toda uma oração, o adjetivo poderia ter resumido para aquele breve bem, aquela glória passada. Todos esses termos vão ser aprofundados no segundo módulo. Bom, vamos prosseguir. Da causa de meus males perguntado, me foi, certo? Então, aqui a oração na ordem correta é: me foi perguntado da causa de meus males. É uma oração chamada passiva, certo? Uma oração na passiva. Certo? Porque ela foi... Aqui ele não revela quem perguntou, né? Uma oração passiva teria que ter um agente da passiva. Então, me foi perguntado da causa de meus males por fulano de tal. Essa oração completa teria que ter o agente, né? Quem é que executou a ação da frase na passiva. Mas aqui ele omite, certo? Então alguém perguntou, né? Se a gente transformasse essa frase passiva em ativa, seria alguém, que a gente não sabe quem, me perguntou da causa de meus males. Ok? Bem, continua ele. Como não cantas a história de teu passado bem e da vitória, que sempre de teu mal has alcançado? Então aqui começa uma outra frase, que é a pergunta que foi feita ao salmista, no caso. Como não cantas? Então nós temos aqui a oração cantas. Pelo verbo nós já temos o sujeito, é tu, certo? O sujeito é tu, segunda pessoa do singular. Não cantas a história, aqui a história, que é um substantivo, é o objeto de canta, certo? Então nós temos aqui objeto
o predicado é cantas a história de teu passado bem e da vitória que sempre de teu mal has alcançado. Tudo isso é o objeto direto do verbo canta, né? Tudo isso é o predicado e, subdividindo, o predicado em verbo é cantas é o verbo e o restante é o objeto desse verbo, certo? Então nós temos aqui uma coisa interessante também para nós vermos, sintaticamente falando. História, que aqui é objeto, é um nome, um substantivo que pede um complemento, certo? Quem fala uma história, fala história de alguma coisa, não existe uma história simplesmente. Então, precisa de um complemento nominal, certo? Para fechar o significado, para completar o significado. Então, aqui, quando nós vemos aqui de teu passado bem e da vitória, que sempre de teu mal has alcançado, esses aqui são complementos nominais de história, né? Então, qual é a história? A história de teu passado bem, do salmista, que é o passado bem, é o dele, é o que? É aquilo que ele viveu em Sião, em Jerusalém, no caso. Certo? Então, existem esses nomes, esses substantivos, que pedem um complemento, senão eles ficam incompletos, certo? Simples assim. Bem, e aqui também, de novo, só para frisar, temos uma outra oração subordinada adjetiva que, depois de vitória aqui, que é vitória que sempre de teu mal has alcançado. Esse que sempre de teu mal has alcançado é uma oração subordinada adjetiva. Ou seja, ele está adjetivando, enquanto a oração está adjetivando vitória. Está especificando que tipo de vitória. A vitória que sempre de teu mal has alcançado. Ou seja, a vitória que o salmista, né, está falando aí do povo como um todo, sempre alcançou no passado do mal. Sempre conseguiu, então, ou seja, o povo hebreu sempre alcançou vitória, sempre conseguiu vencer o mal. Né? Então também é uma lembrança ali para o salmista que está no exílio, né, de que ele costuma vencer o mal, por mais que esteja naquele momento, no momento ruim, no momento de exílio, né, é uma lembrança de que, em geral, ele acaba vencendo os males em que ele está. Então, não sabes que a quem canta, se ele esquece o mal, ainda que grave e rigoroso? Isso ainda é aquele perguntador lá, anônimo, que não é especificado, continua argumentando com o salmista. Ainda é, tu não sabes que a quem canta, se ele esquece o mal? Então, bem, o verbo sabe, né, o verbo saber também pede um objeto direto. Né? Então, por exemplo, eu sei gramática, ou eu não sei gramática, certo? Gramática é um objeto direto, sem preposição. Não sabes que, mas como aqui esse sabe não é não vai ter um objeto tipo gramática, que é simplesmente um substantivo, ele vai ter uma oração como complemento. Também uma oração é complemento, também uma oração é objeto direto. Mas então, para que isso aconteça, tem que vir com um que, certo? Um pronome, chamado relativo. Né? Então, não sabe o quê? Qual é o objeto desse sabe? É que, se ele esquece o mal a quem canta, ainda que grave e rigoroso, ou seja, né, o que ele está perguntando? Tu não sabe que quem canta esquece o mal? Né? Quem canta os males espanta, é isso que ele está falando. Né? Numa construção um pouco mais complicada, mais complexa, claro, não é? Do que a do provérbio. Né? Então, aqui é isso. O complemento, o objeto direto é que, se ele esquece o mal, ainda que grave e rigoroso, a quem canta. Né? Bem, continuamos. Canta, pois, e não chores dessa sorte. Então aqui nós temos uma nova oração. Como ela funciona? Ainda é na segunda pessoa do singular,
mas aqui está no imperativo, ou seja, aquela pessoa que estava conversando com o salmista lhe dá uma ordem, por assim dizer, ou pelo menos uma sugestão, conselho, canta, certo? No imperativo. Esse pois, então, é uma conjunção conclusiva, certo? Então, tudo aquilo que veio antes ali era uma argumentação do perguntador, vamos chamar assim, que está conversando com o salmista. Ele conclui, né, de tudo que ele falou, canta, pois, e não chores dessa sorte. Né? Então, esse pois aqui é porque para indicar que é uma conclusão, certo? Está fazendo como se fosse um silogismo, chegou na conclusão do silogismo, certo? Como se fosse, não é exatamente um silogismo aqui. E não, então, tem uma aqui, canta é uma oração, certo? Uma oração, canta, só isso é uma oração. E também aqui introduz que é uma conjunção aditiva, ou seja, introduz outra oração. A segunda oração que ele dá aqui também é um outro conselho, uma outra ordem, é não chores dessa sorte. Então, último terceto aqui, respondo com suspiros. Quando cresce a muita saudade, o piedoso remédio é não cantar senão a morte. Bem, então aqui já vem a resposta do salmista, né? Na primeira pessoa do singular, aqui já muda, certo? Então, o sujeito da frase, ainda que não apareça explicitamente, é eu respondo com suspiros. Esse com suspiros aqui, né? Respondo o verbo, claro. Esse com suspiros é um complemento adverbial, certo? Que de modo, né? Como ele responde? Com suspiros, ou entre suspiros, né? Então, ele responde falando, mas entremeado de suspiros. Então, a resposta é, quando cresce a muita saudade, primeira oração. Qual é o sujeito aqui? É até interessante, né? Isso aqui, na verdade, é uma oração subordinada, tá? O sujeito é a muita saudade cresce, certo? Esse cresce aqui, então, é um verbo que não é um verbo sem objeto, certo? Então, este cresce é um verbo intransitivo, certo? Então, tem um sujeito, tem um verbo, acabou. Ele não passa para um objeto, certo? Não transita para um objeto. Isso quer dizer intransitivo. Então, há muita saudade cresce. E esse quando aqui, então, indica tempo, certo? Porque essa aqui é uma oração subordinada adverbial de tempo. Quando há muita saudade cresce, né, nesse momento, nessas situações, o piedoso remédio é não cantar senão a morte. Aqui é a oração, então, principal, né, se a gente colocar na ordem certa, é não cantar senão a morte é o remédio, é o piedoso remédio, Então, a oração aqui, o sujeito dessa oração, na verdade, é um verbo, né? Um verbo no infinitivo, não cantar, e ainda com um não aqui, um não é um advérbio na gramática, certo? Não cantar, mas aqui, como ele está alterando o sujeito, que é cantar, o sujeito da frase é cantar, embora seja um verbo, mas a gente pode usar verbos como sujeito, como eu disse, no infinitivo principalmente. Então, não cantar, esse não aqui acaba sendo um adjetivo, já que nós estamos usando o verbo como se fosse um nome, certo? Ele é como se fosse um adjetivo, né? Não cantar senão a morte, tudo isso é o sujeito da frase, por incrível que pareça, é o piedoso remédio, né? Então, ele não vai cantar Sião, não vai cantar as memórias de Sião, que era aquilo que estava sendo pedido dele, mas vai cantar a morte na realidade, né? É assim que termina este poema, este soneto de Camões.